aplauda esse amigo, aplauda esse amigo. Agora sim o pessoal já está animado, né? Eu vejo o pessoal quando começa a missa, o pessoal fica animado, né? O pessoal conversando, é muito fogo do Espírito Santo que o pessoal está querendo botar para fora, né? Tá? Então agora o pessoal já se conhece, agora 8 horas em ponto, como preza sempre o nosso celebrante. Agora vamos acolher o Padre Valmir. Semanal, encontro com Deus, com o próximo, consigo mesmo. Nossa missa terapêutica, momento de recarregar então nossas baterias espirituais. Sinta-se acolhido no amor de Deus. Quem está lá fora, se quiser apertar aqui dentro, nossa igreja é pequenininha, né? Mas é coração de mãe, sempre cabe mais um. Então pode chegar, pode entrar pelos corredores, ficar bem à vontade, pode ficar até aqui em cima do meu lado, não tem problema não. Nossa ideia é quanto antes. Nós estamos pegando as devidas autorizações, nós vamos puxar ali a cantina até lá no final para que fique mais aconchegante, não fique olhando ali fora, e botar também desse lado alguma coisa. Aos pouquinhos nós vamos aumentando a nossa igreja, né? Então, semana do Dia das Crianças, nessa missa eu quero rezar de maneira especial as crianças do Brasil para que tenham direito a crescerem com dignidade, com saúde, com educação, com proteção, livres de todos os males. Também semana da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Queremos estar em comunhão com milhares de pessoas que por esse Brasil afora rendem graças a Deus, por esse testemunho, esta intercessão da Virgem Mãe de Deus que aparece em nossa vida, trazendo sempre uma mensagem de paz, amor e solidariedade. Queremos orar na missa de hoje pelo João Luiz, faz 6 dias que partiu para a casa do Pai, no falecimento. João Luiz Pelegrino, 2 dias, e a Brígida Machado de Santana também. Orar com a ONG Solidariedade. Nossa amada Fátima, né, foi conduzida à função de vereadora no estado, na cidade do Rio de Janeiro, então Deus abençoe, né? Parabéns por essa. Mais uma ajuda, né, para a ONG Solidariedade continuar a fazer esse trabalho tão bonito. Erga a mão para o céu, vamos segurar na mão de Deus. Nessas intenções todas e na intenção que trouxe você a esta igreja, vamos orar. Vamos pedir a bênção do Pai Eterno, voltar o nosso coração, estabelecer comunhão com Deus, conexão profunda com tudo aquilo que Deus é. Paz, harmonia, alegria, força, esperança. Invocar tudo isso sobre nós. Invocar a sua bênção cantando. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Estamos aqui. Em nome do Pai, do Filho, Jesus, do Espírito Santo. Estamos aqui.
braços erguidos, um gesto de amor e adoração a Deus. E adoração. Abba, meu Deus, meu Pai. Abba, Emanuel, sopra minha vida. Abba, Deus Pai. Eu desejo que o amor de Deus Pai, a alegria de Jesus, a força do Espírito Santo e a intercessão da Mãe Aparecida esteja convosco. Feche os olhos um minutinho, respire fundo, concentre-se profundamente. Tome consciência de que estás diante de Deus, em sua presença. Peça que Deus, nesta missa, fale contigo. Peça que você consiga estar aqui de tal forma que você possa sentir a presença de Deus, sua paz, sua força transformadora. Clame a Deus neste momento misericórdia, transformação, perdão, ajuda. Deus, nos colocamos em Tua presença, apresentamos a Ti o nosso coração, nossos medos, nossas angústias, nossos anseios. Pedimos que saiamos daqui transformados. Por isso, a Ti elevamos a nossa prece em forma de canção. Como uma ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó pastor. Na língua de Jesus, Senhor, piedade. Meu Deus, Senhor, piedade. Como ladrão perdoado, Deus, encontro o paraíso ao teu por lado. isso estamos aqui. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo, piedade. Cristo eleison, Meu Senhor, Cristo eleison, piedade, meu Deus. Como pecadora caída, derramo. uma pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Senhor, abra as mãos e o coração. Deus, todo amoroso, tenha compaixão de nós, purifique os nossos pecados, purifique os nossos erros, fortaleça a nossa musculatura espiritual e nos conduza um dia com alegria
a vida eterna. Amém. Diga assim: meu Deus, Meu Deus, obrigado obrigado por estar aqui em tua presença, por estar aqui em tua presença, em comunhão com irmãos na fé. em comunhão com irmãos na fé. Glórias a ti, meu Deus, Glórias a ti, meu Deus, pelo dom da minha vida, pelo dom da minha vida, pelo pão de cada dia, pelo pão de cada pelo dia, perdão que recebo todos os dias, pelo perdão que eu recebo todos os por dias, minha família, por minha família por toda a força e por toda a força que irei receber nesta missa. que irei receber nesta missa. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Vamos continuar agradecendo, agora cantando então a Deus nosso hino de louvor. uma graça que você sente estar necessitado. E hoje peça, no final da oração, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Assim como a chuva cai lá fora, possa cair sobre nós as graças e as bênçãos de Deus. Deus visite os que estão enfermos no corpo ou na alma, os que sofrem pensamentos que atormentam. Que Deus visite as famílias que estão em crise, os que fazem a experiência do conflito na vida matrimonial, algo que machuca tanto o coração. Todas as crianças, Deus eterno, todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, meu Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Amém. Podem sentar, vamos ouvir a Bíblia, Palavra de Deus, o livro sagrado para os cristãos. Sempre tem uma força, uma palavra que nos toque. Hoje a carta do apóstolo Paulo, grande missionário da fé, aos Gálatas,
podemos dizer hoje aos cariocas reunidos nesta noite? Vamos ouvir. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, 14 anos mais tarde, subiu de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus o evangelho que tenho pregado entre os pagãos. O que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer que estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada em mim, como Pedro foi confiado a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-lhes a mão e a mim e a Barnabé como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nós recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre, com toda a solicitude. Mas, quando Jefas chegou a Antígua, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegasse alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição entre os gentios. Mas depois que eles chegaram, Jefas começou a esquivar-se e se afastar-se, por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-os nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar-se arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a vontade do Evangelho, disse Jefas, diante de todos: se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Para ontem, hoje e sempre. Palavra da salvação. Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Espiritualidade cristã sempre nos lembrando daquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente é fundamental. Na pedagogia católica, o mês de outubro é dedicado às missões
para lembrar que todo ser humano nesta vida não está aqui de passeio, não está aqui por acaso, mas tem uma missão. Quando nós entendemos nossa missão, mesmo que passemos por 1000 coisas, por grandes tempestades, nada rouba a nossa paz. Nossa vida sempre se reveste de um sentido todo especial. Vamos encontrando a realização. E na própria espiritualidade desse mês, a igreja vai nos apresentando dias para serem celebrados com heróis de nossa fé que são muito especiais. Nós começamos o mês, semana passada, lembra a missa de Santa Teresinha? E os santos, na verdade, eles entenderam a sua missão a partir do momento em que eles entenderam os atributos de Deus. Em especial, um atributo para cada pessoa se encanta mais, digamos assim, cada ser humano, quando é tocado por Deus, ele se encanta por um atributo de Deus. Aliás, por Deus como um todo, mas especialmente por uma dimensão de Deus, assim, uma face de Deus, um tipo de Deus, seja como você quiser interpretar. Santa Teresinha, no caso, se encantou por Deus pela alegria de Deus. E ela entendeu sua missão, ela entendeu que a sua função neste mundo seria em ser um instrumento de Deus para as pessoas. Francisco de Assis se encantou pela paz de Deus. E ele entendeu que ele deveria ser um instrumento de Deus na vida das outras pessoas. E ao mesmo tempo ele entendeu Deus como beleza. Assume então para a sua vida a missão de fazer com que as pessoas se encantem pela beleza de Deus, refletida na natureza. Por isso que ele é considerado o patrono da ecologia. Nós celebramos no dia 4. Nós vamos celebrar na próxima sexta-feira, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Uma das roupas de Nossa Senhora, digamos assim, um dos apelidos, um dos codinomes carinhosos que o povo dá. E podemos olhar para a figura de Maria e lembrar então da ternura de Deus. Ela se encantou pela ternura de Deus e assumiu sua missão em ser para o mundo essa ternura. Interessante que a Bíblia vai se cumprindo ao longo da história da humanidade, na história do cristianismo. Está bem claro, uma página do Evangelho de São Lucas, lá no início, ela proclamando: todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Bem-aventurado significa santo, especial, instrumento de Deus, alguém que entendeu a sua missão. Bem-aventurado significa felicidade. E olha a história do cristianismo, todas as gerações, e com a nossa não é diferente, a proclamam bem-aventurado. Prova disso é que na próxima sexta-feira, no Santuário de Aparecida, no Vale do Paraíba, em São Paulo, milhares de pessoas vão até aquele santuário para dizer: Deus, obrigado pela presença da tua mãe na minha vida. Olha que coisa bonita. Mas não só em Aparecida, pelo Brasil afora existem inúmeras, centenas de paróquias com este nome, Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, inclusive aqui no Moneró, aqui pertinho, né? É uma paróquia dedicada a Nossa Senhora. E quantas pessoas vão ali? Quantas pessoas? Então o Brasil inteiro, muitas pessoas se movem para contemplar a face de Deus como ternura, inspirados em Nossa Senhora. E a Bíblia também se cumpre, porque no Apocalipse de São João tem uma passagem que diz: surgiu no céu um grande sinal, uma mulher revestida de luz. Todas as vezes que aconteceu, por permissão divina, permissão de Deus, uma aparição de Nossa Senhora, tem luz envolvida no meio, muita luz, porque a função, a missão dela, entendeu que sua missão era trazer luz à humanidade. Por isso que Deus permite que ela vá aparecendo em alguns lugares do mundo, conforme a necessidade do povo. No caso, há 300 anos, em plena época de escravidão no Brasil, aparece na face negra, independente de qual foi o fenômeno para que ela ficasse assim, para dizer: nosso Deus é Pai e não deve existir distinção de pessoas. E se parar para pensar, realmente é assim. Qual é a diferença que existe entre uma pessoa que limpa o chão e um astrofísico famoso da NASA, por exemplo? Não há diferença nenhuma, biologicamente falando. A única diferença é o conteúdo, que um teve mais oportunidade de colocar dentro da cabeça, o outro nem tanto, mas fisicamente não há diferença entre os seres humanos, porque somos todos filhos do mesmo Pai, independente de nossa condição social ou da cultura que temos, independente da cor da pele. E essa é a grande mensagem. Entender nossa missão na Terra é entender que nós devemos conviver fraternamente com as pessoas, fraternamente com as pessoas que estão ao nosso lado. Fraternidade é sentimento de irmãos. Ainda nesse mês de outubro nós temos Teresa d'Ávila, que entendeu uma dimensão bonita de Deus. Deus é força. E ela se tornou uma mulher muito forte, transformando, dando uma grande contribuição para a transformação da Espanha no seu tempo.
E vamos findar o mês de outubro com São Judas Tadeu, que é considerado o santo das causas impossíveis. E por que não lembrar, ao olhar para São Judas Tadeu, dessa dimensão de Deus que está na Bíblia também? Está falado na Bíblia, para Deus nada é impossível. Então nessa missa vem muitas pessoas que de repente são frutos, de repente não, de fato são frutos de alguém que entendeu a sua missão, ser um instrumento de Deus. Ainda hoje atendi alguém que veio de muito longe, dizendo que veio aqui porque alguém falou, alguém fez propaganda, entre aspas, propaganda dessa missa. Então a pessoa que falou da missa para ela está passando por um momento difícil. A pessoa que falou da missa, na verdade, foi um instrumento de Deus. Ela cumpriu sua missão nesta terra. E a nossa missão universal é deixar as pessoas melhores, fazer o bem, fazer com que o bem aconteça, para que o bem contagie, dar a contribuição para que a rede do bem aconteça cada vez mais. Então ela entendeu, para que a pessoa possa vir experimentar Deus como alegria, Deus como paz, Deus como ternura, Deus como fortaleza, e esse Deus para o qual nada é impossível. E tem situações em nossa vida que parece que tem um fantasminha, um diabinho, que quer incutir em nossa cabeça este seguinte pensamento: não tem mais jeito, não tem mais solução, eu não consigo mais, eu não vou ser nunca mais feliz, eu não vou sair desta situação difícil que eu entrei, eu não vou sair desta depressão, eu não vou ser curada desta enfermidade. Poxa, a pior coisa que pode acontecer para o ser humano é como que uma morte interna. E Jesus era especialista em ressuscitar os mortos internamente. Por isso a missa, ela nos ressuscita com este pensamento: para Deus nada é impossível. É a grande força da espiritualidade. A espiritualidade é um apoio fabuloso para que a nossa vida se renove. Eu aposto muito em espiritualidade e eu creio que é o grande caminho. Existem vários caminhos, né? Mas são mais difíceis. A terapia, o tratamento, seja o que for, são mais difíceis, né? A espiritualidade, ela atinge diretamente nossa vontade. A vontade é a maior força que existe no universo. Então, se nós ativarmos nossa mente e nossa vontade por um toque divino, opa, aí sim, todos os tratamentos que nós possamos buscar vão fazer um efeito maior, porque a vontade vai estar ativada. E quando eu quero, tudo é possível, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu entendo que Deus está dentro do meu coração a me fortalecer. Nesse caminho da espiritualidade, minha gente, nós aprendemos tantas coisas do Evangelho de hoje. Portanto, nos traz um ensinamento fabuloso para nos ajudar na missão da vida, a missão de ser um bom profissional, como você certamente já o é, mas para ser melhor ainda, a missão de ser pai, você que é pai, a missão de ser mãe, você que é casado, você que é sei lá o quê, você que faz o bem, você que participa de uma ONG, você que quer fazer a diferença. Então nos dá uma ajuda fabulosa. Olha que coisa bonita. Não vai sair em nenhum outro lugar hoje, só aqui. Não vai sair sim. Onde está acontecendo missa por aí, eu já vi também na internet. Os discípulos olham nada mais, nada menos que o homem mais bem resolvido que passou por esta terra, o homem mais fabuloso no sentido da administração das emoções, o homem que tocou corações, que dividiu a história da humanidade, Jesus Cristo. Olham para ele e veem um gesto muito simples, mas muito forte. Vem Jesus rezando. Claro, porque o mestre da sabedoria e da inteligência sabia que a oração é uma forma de aproximar Deus. A oração, ela me coloca em comunhão. Assim como oração, o que é? Oração é mais do que pedir, né? Oração é diálogo. Um diálogo de amor. Eu falo e paro para ouvir o que o outro tem a me dizer. Oração com Deus é isso. Eu falo: Deus, olha o que eu estou sentindo. Eu apresento e paro para ouvir. Essa semana eu escutava um ateu, mas que eu admiro muito porque escreve coisas fabulosas. E ele dizia numa palestra motivacional que o que está faltando para o mundo de hoje é o silêncio. Parar para ouvir. Aí ele disse, não ouvir o outro, ouvir a natureza, mas parar para ouvir o que Deus tem. E Deus fala, principalmente no silêncio. E nós, hoje em dia, temos muita dificuldade em silenciar. Jesus era especialista nisso. Ele parava para entrar em comunhão com Deus, tal como um casal. O casal que dialoga, ele aproxima os corações, na verdade. Ele estabelece comunhão. Agora, a pior coisa que pode acontecer para um casal é acabar o diálogo, a capacidade de dialogar com o outro, de falar o que se sente e ouvir o que... Aí o que vai acontecendo? Os corações vão se distanciando, quando menos se dão conta, já foi por água abaixo. O casamento, o casal, seja...
já foi por água abaixo, porque o coração estava muito distante. Aí precisa falar alto para que o outro escuta, então briga, grita, né? E vai falando, né? Um monte de coisa pro outro ouvir. Agora, quando se está em comunhão, se fala baixinho, né? Te amo, meu amor, no espetáculo da natureza, porque o coração está próximo. Aí não precisa gritar. Quando tem gritaria dentro de casa é porque o coração está longe. Aí tem que gritar para ver se o outro me escuta, né? Opa, pense nisso. A oração é um diálogo com Deus. Então Deus não precisa que você fique gritando. Tem algumas expressões de fé por aí que as pessoas ficam gritando. Eu fico imaginando Deus com a mão no ouvido. Eu tenho muita dificuldade com gritaria, né? Se falou muito alto, pode ser o melhor palestrante do mundo. Começou a gritar, parece que me bloqueia os ouvidos. E eu acho que Deus também faz isso, né? Eu acho que Deus usa ali uns fonezinhos de ouvido. Tem aquela pessoa que grita muito, ele bota o fonezinho de ouvido, né? Porque não precisa. Então, se eu estou em silêncio, eu falo para Deus, é claro. Então, assim como o casal se aproxima pelo diálogo, a oração me aproxima de Deus. A oração me traz para Deus. Por isso que Jesus, que era um grande pedagogo, ensinando seus discípulos, para rezar. E tudo que ele fez, cada decisão que precisava tomar, ele poderia estar na lama, poderia estar no momento de conflito, de tensão, até na hora que ele foi, que já sabia que ia receber uma surra, que estava condenado à morte, estava decretada a sua pena de morte, até na hora que os discípulos o abandonaram, quando ele mais precisava, ia passar por um sacrifício danado, ele dá uma paradinha antes para rezar. Ele estava angustiado, estava a ponto de suar sangue, mas de repente ele para ouvir Deus. O que tens a me dizer nesta hora de tensão? Aí os discípulos ficam impressionados. Poxa, mas ele sendo tão fabuloso, tão fantástico, tão inteligente, se está rezando é porque a oração é uma coisa espetacular. Aí pedem para ele: posso continuar mais um pouquinho ou está chato? Por enquanto eu não vi ninguém bocejando. Quando eu ver, claro que eu vou parar. Então continua mais um pouquinho. Se arruma aí na cadeira que vem coisa boa ainda. Olha só. Ele olha para os discípulos quando orar. Os discípulos pediram: mestre, ensina-nos a orar, porque percebemos que esta é a forma de entrar em conexão profunda com o Criador. Ele disse: olha, quando orar, ensinou a oração, que é rezar então desde o princípio da igreja, rezar em todas as missas, uma das orações mais curtas que existe, mas mais consistentes, porque saiu dos lábios do próprio Deus. Então é uma oração poderosa, não demora nem um minuto, e muita gente esquece de fazer, ou faz de maneira automática, mecânica, aí esquece o poder que ela tem. Eu creio que a oração do Pai Nosso, ela contém tudo o que nós precisamos para a vida. E ao mesmo tempo, ela é um projeto de vida, ela é uma filosofia de vida. Se o cristão, é muito difícil ser cristão, a Bíblia é muita coisa para colocar em prática. Coloque em prática o Pai Nosso, que você será um dos maiores cristãos do mundo, e você entenderá a sua missão neste mundo. Você será uma pessoa altamente realizada. Ele ensinou então: quando orares, rezem desta forma. E olha que bonito, já acaba. Pai Nosso. Primeiro então ele já passa o ensinamento danado. Já pensou começar o dia, ou quem é casado, começar um dia olhando para a pessoa que você ama, que você escolheu, rezar junto, olhando nos olhos essa oração, ou no final do dia, na hora do almoço, em algum momento do dia, tirar um minutinho para rezar isso. É a hora que eu abro meu coração e digo: Pai, chamar Deus de Pai. Naquele momento, Jesus ensinando isso para os discípulos era uma revolução tremenda, porque até então a religião ensinava que Deus é castigador, que manda raio, que manda guerra, que Deus anarquiza com a vida de quem faz coisa errada. E de repente Jesus diz: nada disso. Pai Nosso. Então começar o dia fazendo uma oração é como que entrar no colo de Deus, fazendo essa oração. Eu lembro: Deus é meu Pai, mas um Pai afetuoso, né? Um Pai com rosto de mãe, podemos assim dizer, um Pai com ternura. Acho que já contei isso aqui, já estou ficando velho, será que eu... Não contei, tá, vou contar de novo então. Para quem já ouviu, vai lembrar, que já tinha esquecido, certamente. Mas para quem não ouviu, vai gravar no coração. Estava lá no prédio pegando fogo, a menina lá em cima, a criança, e aí as chamas todas, o bombeiro chegou embaixo, botou a cama elástica, e todo mundo: pode se jogar. E ela nada. De repente chegou o pai desesperado: filhinha, papai está aqui, pode lançar-te que papai te pega. Ela não pensou duas vezes, lançou-se e caiu então ali na cama elástica e foi salva, porque em atenção ao pai. Ela confiava que aquele pai
passava tanta segurança que ela podia se lançar, que ela não iria se machucar. Então rezar o Pai Nosso, na verdade, é um lançar-se em algo que vai além de mim, lançar-se no colo do meu Pai. Então lembrar, Deus, eu posso enfrentar essa dificuldade, eu vou me jogar, porque eu sei que o Senhor vai me amparar, eu vou sair desta situação difícil. Mesmo que vozes estejam me tumultuando, dizendo que eu preciso fazer, em Ti eu saberei tomar o rumo certo. Não é bonita a oração do Pai Nosso? Não é revolucionária? Não me traz Deus ao coração, não me deixa Deus de maneira afetiva? Que nem um papai com a criança na mão, aí passa um avião no céu bem alto, e o pai pergunta à criança, aquele avião é grande? Não, papai, é muito pequeno. Aí o pai leva ele aqui no aeroporto do Galeão, quando o avião pousa, aí olhando de pertinho diz, e agora, o avião é pequeno ou grande? Nossa, papai, o avião é muito grande. O tamanho de Deus na sua vida depende da distância com que você está dele. Se você acha que Deus está no céu, lá todo poderoso, de fato ele vai ser pequenino, e a ação de Deus na tua vida vai ser muito pequena. Agora, se você está próximo de Deus, você vai ver o quanto ele é grandioso, e você vai ver uma obra grandiosa em sua vida. Então depende, se você entende Deus como um pai, e chama mesmo de peito aberto, Pai nosso, de todos nós, não é só meu não, todos nós, e se ele é pai de todos, então significa que aquele fulano ali, aquela fulana que eu não gosto, é meu irmão também. Puxa vida, então vou tratar bem. Olha, o Pai Nosso tem um programa de vida, né? Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Como é que você santifica o nome de alguém? Você que já tem, todos nós temos pai, mãe, né? Alguns já morreram, mas como é que eu santifico o nome de meu pai ou de minha mãe que está no céu, quando eu vivo bem, né? Então santificado seja o teu nome, dona Zorilda. Seu Valdir, antigamente se dizia muito, é um filho do fulano, né? A gente era conhecido como filho do fulano, e era uma vergonha quando o filho do fulano fazia alguma coisa errada, porque sujava o nome do pai. E podemos trazer isso para a relação com Deus também. Santificado seja o teu nome. Quando eu rezo isso, estou acabando já, hein? Eu estou dizendo, Deus, eu sei que eu não valho nada, mas eu vou tentar ser melhor. Eu vou santificar o teu nome. Para aqueles que olharem para mim e digam, nossa, o pai desse cara é um espetáculo. Deus não cria porcaria, então esse cara... Então, o próprio Cristo falou, para que vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Então, quando o casal está rezando isso de mãos dadas, ou a família, porque eu acho que família inteligente reza uma vez por dia o Pai Nosso, para dialogar com Ele, né, com o Pai Eterno. Então, venha a nós o vosso reino. O que é reino de Deus? É tudo aquilo que Deus é. Se pergunta para qualquer pessoa, qualquer criança, o que Deus é, ela vai dizer, é paz, é alegria, é amor, não é tudo isso? Então, tudo que você precisa é o reino de Deus. Então, quando eu digo, venha a nós o vosso reino, rezando com alguém, eu estou pedindo que dentro da minha casa aconteça a presença de Deus. Aí eu estou rezando sozinho o Pai Nosso, Padre. Então, quando você reza sozinho e chega nessa parte, venha a nós o vosso reino, você está pedindo que aconteça o que Deus é dentro do teu coração, que venha o teu reino, que venha a tua presença. Seja feita, continua a oração, a vossa vontade, aqui na terra como é no céu. Como é que é a vontade de Deus no céu? Só alegria, show de bola, o céu é maravilhoso. Não seja feita, Senhor, a tua vontade. Eu conheço uma pessoa que a mãe dela estava muito doente no hospital. Aí ela ia rezar o Pai Nosso, quando chegava, não seja feita a vossa vontade, ela pulava, porque ela tinha medo que a vontade de Deus fosse que a mãe dela fosse para o céu. Mas olha só, que coisa bonita também, que projeto de vida. Quando eu rezo o Pai Nosso, eu estabeleço no meu coração uma humildade tremenda. Eu tenho os meus projetos de vida, as minhas ideias, os meus ideais, mas num determinado momento eu lembro, Deus, o Senhor está acima de mim. Por que os judeus usam um kippah na cabeça, vocês sabem, um solidel? Os bispos usam também, né, o solidel. O judeu é kippah, para lembrar, quando ele vai rezar, ele bota o kippah, para lembrar que Deus está acima dele. Então seja feita a tua vontade. Se Deus é Pai, a vontade dele vai ser algo ruim para ti? Não, vai ser o melhor. Deus, então, a minha vontade é essa, mas que seja feita a tua. Então é um ato em que você se reconhece alguém necessitado de algo que vai além de ti. Essa flor, é fabuloso, eu sou apaixonado por essas coisas, é muito bom, né? Isso estabelece vida nova. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia.
esse pão nosso não é só o pãozinho do café da manhã, estou terminando. Não é só o pãozinho do café da manhã. O pão significa, na linguagem bíblica, é tudo aquilo que você precisa para viver bem. O pão, ou seja, Senhor, o que eu preciso hoje, me dá. Me dá hoje o que eu preciso. De repente você acorda de manhã e precisa naquele dia tomar uma decisão muito séria. Então quando você pede o pão nosso, dá-me hoje, você está pedindo, dá-me hoje a decisão que eu preciso tomar. Olha que bonito. Você precisa fazer alguma coisa lá no seu serviço que vai te incomodar. Então eu preciso, Senhor, de sabedoria para resolver aquilo. Então, na verdade, o pão de cada dia é aquilo que você precisa emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para aquele dia que está apenas iniciando. Ou então vai rezar à noite para o dia seguinte. Pão nosso de cada dia, ao mesmo tempo, estou terminando. Quando eu digo que o pão é nosso, eu me comprometo à partilha, de não ser escravo, usura de coisas materiais, mas usar das coisas materiais para me trazer qualidade de vida. E, se possível, partilhar de tal forma que o outro também tenha qualidade de vida, porque o outro é meu irmão, porque é filho do mesmo Pai. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E, por fim, perdoai, Senhor, as minhas ofensas. Novamente, um ato de profunda humildade. Quando a pessoa reconhece, esse ateu falava belíssimamente, todo ser humano erra. Todo ser humano. É impossível passar por essa terra e nunca cometer um errinho. Não tem como. Todo ser humano erra. Então, quando você pede isso, você está lembrando que você pode errar, e ao mesmo tempo não se deixa levar pelos erros todos que você já cometeu e cair numa tristeza profunda. E lembra que o outro também pode errar. Então você fica misericordioso, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. E não me deixe cair na tentação, Senhor. A tentação de ser uma pessoa mesquinha, fria, antipática, mal resolvida, cara amarrada, chata. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre a chatice. O que leva uma pessoa a ser chata? Meu Deus, vocês estão percebendo? Deixa pra lá. Eu vou mudar de assunto. Não me deixe cair na tentação de ser uma pessoa chata. Uma pessoa que vive reclamando, uma pessoa que vive com ciúme, uma pessoa que vive falando mal da vida dos outros, uma pessoa medíocre, mesquinha, ciumenta. Para de ser tão ciumenta. Meu Deus, Senhor, livra-me da tentação de ser materialista, de ser hedonista, a tentação de usar as pessoas e descartar, a tentação de pensar só em mim mesmo e nunca ajudar ninguém nesse mundo, a tentação de ficar jogado no canto entristecido, achando que eu sou nada, que eu sou o pior de tudo. Não. Livra-me de ser prepotente, arrogante, achar que é melhor do que os outros também. Não. Livra-me da tentação. E por último, um pedido que é muito pertinente, muito oportuno para quem mora no Rio de Janeiro. Livrai-me de todo mal, Senhor. Livrai-me da malapetida, livrai-me da corrupção, livrai-me da mentira, livrai-me da fome, livrai-me da doença. Livramento, que é algo que todos nós necessitamos. Amém. Amém. Desculpa, eu sei que eu falei demais, eu sei, mas é que vocês estavam tão atentos, e eu fiquei pensando, nossa, que bom, então eu vou aproveitar para falar bastante, tocar no coração, porque esta, de fato, é a minha missão. Vamos ficar em pé, minha gente? E na hora que nós vamos rezar o Pai Nosso mais tarde, você vai rezar como se fosse a primeira vez, como se você estivesse aprendendo lá na primeira comunhão. Nós vamos rezar bem forte, aparecendo a veia do pescoço. Mas antes do Pai Nosso, nós vamos bater um papo com a padroeira do Brasil, com a Mãe de Jesus, com a Bem-aventurada, um grande sinal que aparece no céu. Fátima apareceu em cima de uma árvore. Aqui no Brasil aparece do fundo do rio laranja. Ela é danada, né? É uma gaiva, aparece do quanto é fantástica a pedagogia dela, né? Vamos pedir que ela também apareça em nossa vida. Talvez estejamos navegando como aqueles pescadores estavam, naquele rio, muito necessitados de pescar alguma coisa e nada pescaram. E de repente eles pescaram algo muito mais do que comida. Pescaram a presença de alguém especial. Feche os olhos um minutinho. Faça a sua oração. Tenta imaginar o rosto da Mãe de Jesus. Eu não sei qual é o
título ou apelido dela que você mais gosta. Mas já que esta semana é dedicada a este apelido, este título, Aparecida, todos nós conhecemos bem a sua roupa, essa veste azul. Vamos lembrar da mãe de Jesus. E é evidente, quando lembramos daquela que gerou o Filho de Deus, nós nos aproximamos do próprio Deus, do próprio Cristo. Ela nos leva a Jesus. Porque não dar asas à imaginação? Imaginar que ela está entrando nesta igreja, te pegando pela mão, te levando ao divino médico, a Jesus, ao divino psicólogo, ao divino terapeuta, ao divino irmão, ao divino amigo. Imagine ela te pegando pela mão, e esse segurar na mão já te transmite segurança, não estás sozinha. E ela te apresenta ao Cristo com um sorriso enorme e te dá um abraço terapêutico, um abraço que cura, um abraço que tira a tristeza, um abraço que te devolve a paz. E eles, mãe e filho, Nossa Senhora e Jesus, estão contigo. Imagine quanta luz nesse momento. Apresente a eles as tuas necessidades. Se estás precisando, peça que o milagre aconteça. Se não estás, aproveite e diga aos dois: muito obrigado por tudo que eu já alcancei. Mas aí, como dizia Paulo na segunda leitura de hoje, lembre dos pobres. Lembre de uma outra pessoa que não está bem. Talvez ela esteja aí do teu lado e coloque a mão no ombro dela e transmite a paz. Seja para esta pessoa a mão de Nossa Senhora, a mão de Jesus. Rezemos uns pelos outros. Recebamos a visita do céu em nós. Que apareça agora, do fundo da situação que estamos vivendo, um sinal de esperança. Surgiu no céu uma mulher vestida de luz, segundo a Bíblia. Surge agora em tua vida uma mulher vestida de luz. Surge em tua casa a luz de Deus. Rapidinho, a bênção. Peça que a mãe te ensine a rezar. Peça que Nossa Senhora Aparecida te faça vivenciar o Pai Nosso. Peça que ela te ensine a ter a alegria, a ter a paz, a ter a força e a acreditar que para Deus nada é impossível. Reze pelas pessoas que você ama. Ofereça uma oração a quem você ama. Filhos, irmãos, pais, parentes, a família, aquele amigo, aquela amiga que você tanto gosta, tanto ama. Ofereça. Eu ofereço a minha oração desta noite pelas pessoas que estão sofrendo de depressão. Que Deus as cure pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Tem pessoas que estão aqui que estão lutando contra o câncer. Me pediram bênção. Estão orando, fazendo a cristoterapia. Eu oro também por você, meu irmão, minha irmã. Tem lutado tanto ultimamente. Tantas pessoas têm enfrentado desafios grandes. Eu oro por você, meu irmão, que está vendo a sua família se perder. Você que tem lutado para manter um casamento. Que Deus te ilumine, que dê a direção certa. Que Nossa Senhora entre na tua casa. E se for algo espiritual, que ela venha varrer. Se for falta de diálogo, que ela venha estabelecer. Que a comunhão aconteça dentro da tua casa. Para que o essencial não se perca. Vinde, ó Virgem Maria, intercede por nós. Nós te pedimos, Senhora Aparecida. Nós te pedimos com todo amor, com todo carinho, com toda força. Enquanto cantamos, eu vou passar com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. É só uma imagem, nós sabemos. Mas foi consagrada um dia, então é um objeto sagrado. Eu olho para a foto da minha mãe que já morreu.
Eu vou muito além da foto de papel, eu lembro de tudo aquilo que ela era. Eu olho para a foto do meu pai e me reporta a Ele que está no céu. Olhamos para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, como milhares de pessoas vão olhar na sexta-feira, e vamos ver muito mais do que uma imagem. Vamos reportar a nossa mente e o nosso coração ao céu. Ela vai passar aqui para que nós possamos olhar e encontrar o céu dentro de nós enquanto cantamos. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. E meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amor escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Um sonho de mãe, Maria plantou pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra ser Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. amém. Amém. Podem sentar, vamos continuar cantando. Canto do ofertório. Vidas que se ofertam nesse altar, para novas vidas gerar, como o grão de trigo cai e morre pra frutificar.
sacrifício seja recebido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Sim, Senhor, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre, em todo tempo, em todo lugar, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a palavra pela qual tudo criaste, nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, meu Pai, para cumprir vossa vontade, em reunir um povo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a glória da ressurreição. Por ele, meu Deus, os anjos celebram a vossa glória, os santos a vossa grandeza. Concedei também a nós, meu Deus, proclamar o vosso louvor, cantando a uma só voz. Santificai estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando Jesus para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão em suas santas mãos, deu graças ao Pai, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Orar é dialogar com Deus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança,
será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.